Muito boa tarde, mais uma oportunidade renovada, estamos nós aqui, né, nos propondo a continuar esse aprendizado à luz da doutrina espírita. Isso vale muito, hein? Vocês não podem avaliar quanto vale. Na hora que o problema bate na porta e mexe com o nosso emocional, com o nosso coração, a gente sente a valia que é a doutrina espírita na vida da gente. Cada um de nós não sabemos o que está preparado para a gente ainda não, né? Eu, pelo menos, não estava, né, esperando, né? Mas, graças à doutrina espírita, eu estou me mantendo de pé, estou me mantendo firme e agradecendo a Deus cada dia que amanhece, porque amanhã vai ser outro dia e as coisas vão passando, né? E a gente vai ganhando força. E vamos, então, agora aquele nosso momento de interiorização, procurando nos harmonizar, nos interiorizarmos, para que a nossa prece possa realmente atingir os páramos espirituais, né? Deus, querido Pai, Jesus, amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos e ampliando entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa nossa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. E que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Vamos lá. Uma boa tarde para todos nós, para a gente assimilar bastante aí os ensinamentos da doutrina espírita, que, como a Ângela falou, nos momentos de dificuldade, nos momentos do testemunho que nós temos que dar, e todos nós temos que dar, é muito mais fácil quando a gente tem esse entendimento todo, né? Não sofremos menos por causa disso, mas a compreensão ajuda muito, né? Como aquela criança que está de castigo, que ela, antes dela ir para o castigo, quando ela castigo, né? Digamos um cantinho para pensar, ela sabendo por que ela foi para aquele cantinho para pensar, é mais leve. Se ela não tiver essa compreensão, se ela não incorporar a ideia por que ela está ali, fica revoltada, fica angustiada, malcriada, falando um monte de besteira para as mães, né, para os pais. E é assim que às vezes nós ficamos quando somos colocados num cantinho para refletir e pensar, por causa dos acontecimentos que a gente, pelos quais a gente tem que passar. Se a gente não entende alguma coisa, a gente também fica revoltado, fica se achando injustiçado. Então, a doutrina espírita é uma bênção muito grande na nossa vida. E nós estamos recomeçando o Livro dos Espíritos para a gente conseguir absorver mais ainda os ensinamentos, os conceitos da doutrina. Esse início do livro os assuntos não são assim os mais atraentes para uma reunião, né? Não são, digamos assim, um carinho no coração. Nós passamos para a terceira parte do Livro dos Espíritos, no momento em que estávamos estudando o Evangelho, dentro ali do Livro dos Espíritos, com as leis morais, e é um carinho no coração. Mas esse iniciozinho não é um carinho no coração, é sim uma luz na razão. Mas às vezes a gente está buscando mais um carinho no coração do que realmente uma luz aí para a razão, né? E é natural, é natural. Falamos no domingo sobre essa questão de coração, porque o coração, né, é simplesmente um órgão oco ali, um músculo oco que faz o bombeamento do sangue, mas na verdade ele não representa só isso, né? Ele tem muito mais a ver, porque ele repercute nele as nossas tensões, né, as descargas hormonais que o cérebro produz, repercutem nele. E é nele que a gente sente,
não é? Uma descarga de noradrenalina, a gente não sente no cérebro, não, mas vai sentir no coração quando acontece isso, né? Sustos, ele bate mais rápido, emoções. Então, realmente, o coração está sempre ligado, né, à parte mental. É importante isso, ele está sempre ali caminhando juntinho, até porque ele é o responsável pela circulação da seiva da vida, que é o sangue, né? E a gente sabe que tudo isso tem relação. Por isso que, às vezes, quando a gente fala que a gente está buscando mais um carinhozinho no coração do que uma luz na razão, no momento, às vezes, o carinho no coração é melhor. Mas esse início aqui, realmente, o Livro dos Espíritos não faz muito carinho no coração, não. Mas, iluminando a razão, nos auxiliando a compreender aquilo que depois nós vamos poder entender melhor, para ter realmente aquele conforto, aquele consolo no coração. Porque o entendimento leva a essa compreensão. Então, é importante também essa parte. Nós vamos passar por esse início aí, não omitindo nada, mas não vamos ficar nos detendo, porque essa primeira parte mais parece aula de química e física e biologia do que propriamente, né, aquilo que aqui a gente veio buscar. Eu me lembro muito que uma amiga minha que frequentava aqui, depois ela mudou, até ela falava comigo, ela falava assim, isso aí eu me lembro das minhas aulas de química e biologia na escola. Eu falei, é verdade, mas também faz parte desse conhecimento. Falamos sobre Deus na existência e nos seus atributos, entendemos que realmente só conseguimos entender a justiça divina, a soberania da sua bondade e a sua onipotência em ele sendo todo-poderoso, se nós compreendermos a pluralidade das existências. Senão não dá para entender e conciliar Deus com as injustiças e as maldades aí do mundo. Faltou só sobre Deus, assim, nesse capítulo aqui, a ideia do panteísmo, que é uma ideia muito enraizada em muitas pessoas e muitos pensadores, e as pessoas que não se ligam muito a uma determinada religião têm isso como ideia de que Deus é um somatório da sua criação, né? Então, resumir aqui, só para a gente não ficar lendo aquilo ali o tempo todo, para não cansar, Deus não é o resultado de todas as inteligências do universo. Se assim fosse, não seria o Criador, teria sido criado, né? Ele seria efeito e não causa. Então, com certeza, a reunião de todas as inteligências, ele não é. Senão, teria que ter um Deus para ter criado todas as inteligências, para que ele pudesse ser a reunião de todos. Então, ele seria um efeito e não causa. E também, Deus não é constituído de todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo, como pensa a doutrina panteísta, de forma nenhuma. Não é Deus, porque muitas pessoas que são que abraçam a ideia do panteísmo, diz que Deus é a planta, que Deus é o sol, é a estrela, é a lua, e o somatório disso tudo faz a divindade. De forma nenhuma, essa teoria também é aceita, até porque isso aí materializaria Deus, porque tudo isso é matéria, tudo isso é matéria, não é? A planta, o ser, nós, materialmente falando, tirando a parte individual, que é o espírito, né? O eu individual, tirando isso, a estrela, o sol, tudo isso é matéria. Então, se Deus fosse isso tudo aí junto, ele seria matéria. E nós, então, tiraríamos um dos atributos principais de Deus, que é a imutabilidade. Se ele fosse isso, como pensam os nossos irmãos adeptos do panteísmo, Deus estaria sujeito a todas as mutações da matéria.
E ele não seria imutável. Não, e perdendo essa capacidade, ele não seria Deus. Não poderia ser. Porque onde há mudança, não há aquela determinação, aquela ideia da criação que foi feita, e ali as leis vão mantendo tudo isso. Então, mas não mudam, né? As leis da física não mudam, as leis universais não mudam. O que muda é a lei da matéria. Essa muda, mas a lei do universo não. Então, tiraria isso aí de Deus. E a gente não pode ficar imaginando, né, como seria, por que seria. Não é isso que realmente vai contar para a nossa vida, não é? Tem até uma passagem que eu não separei, que eu tive que sair às pressas e não deu tempo, no livro dos médiuns, que fala: há tantos corações a consolar, há tantas dores a aplacar, há tanta coisa para a gente fazer pelo outro, que a gente vai ficar querendo compreender aquilo que nós não temos condição de compreender, que é a natureza de Deus. No domingo escolhemos aí a pureza de espírito, né? Porque bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Só quem tem essa pureza compreenderá a Deus, poderá chegar mais perto e entender isso. Então nós estamos num caminho, nós estamos a caminho também, em busca desse aperfeiçoamento. Então não vamos ficar nos apressando com isso, porque nós temos muita coisa ainda para aprender, para chegar até esse ponto, né? A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas ninguém vê o pintor no quadro. Ele não é uma parte daquele quadro, ele não é o quadro. O pintor não é o quadro. Assim como Deus não é a sua criação, ele é o autor de tudo isso. Então ele não é a própria planta, ele não é o rio, ele não é a estrela. Por outro lado, nós vamos trocar apenas aí questão de língua, né? De linguística. Ele está em tudo isso, ele não é isso. Então vamos trocar o verbo ser pelo verbo estar. Deus não é a planta, não é o rio, não é a estrela, mas ele está em tudo isso. Porque isso é a obra da criação, como ele está em nós, como ele está em cada um de nós, como Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Até colocamos aquele gráfico que eu vou repetir aqui, que a Cristina Ferro trouxe uma vez para cá, e eu achei ótima essa ideia. Olha só. Deus, olha aqui, botar o vermelhinho, né? Olha só o que tem no centro dessa palavra: eu. Então nós estamos dentro de Deus e Deus está em nós. Nós somos a sua criação. E por sinal a mais importante de todas elas. Porque tudo é lindo, tudo é grande. O sol é maravilhoso. As estrelas, né, que são os sóis todos. Mas a gente olha para o céu, a gente vê o sol bem próximo, aquela bola linda, né, e quente. E vemos a lua, também aquela bola maravilhosa e fria, porque ela não tem luz própria, né? Ela não tem calor nela. Aquela luz que a gente vê é o reflexo do sol nela. E vemos os outros sóis todos aí em forma de estrelinhas, né? E vemos aquele manto cheio de diamante aí. É maravilhoso, é lindo. Nós não somos tão bonitos assim, né? Nós não temos tanta luz quanto o sol, a gente não brilha, né? Mas nós temos o que eles não têm, que é a razão. É o poder de fazer considerações, porque somos inteligentes e eles não são. Uma estrela não é inteligente, um sol, né? E a estrela não são inteligentes. Os planetas não são inteligentes, no entanto, eles são lindos. Mas nós somos o ser mais importante da criação. Foi a criação feita à imagem e semelhança do Pai, do Criador. Então nós somos os seres mais importantes.
Mas nem por isso precisamos ficar orgulhosos, porque ele começou para a gente terminar a nossa obra. E a gente nem tem feito tão bem assim o nosso trabalho, né? Então Deus está em tudo que existe, mas ele não é o que existe, né? Ele está em todos os lugares, porque um dos seus atributos é a onisciência, né? Um dos seus atributos é a imanência. Ele está e mantém tudo isso aí em seu devido lugar, né? Então, na verdade, a doutrina panteísta não tem nada a ver aí com a realidade dos fatos. Entrando no capítulo 2, bastante assim, ligado à ciência, nós vamos estudar os elementos gerais do universo. Como eu disse, não é um carinho no coração, mas essa luz, a razão, vai nos proporcionar que a gente veja toda a doutrina como um carinho no coração mesmo. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? Como a gente tem essa curiosidade, né? Como é que a gente quer conhecer o princípio das coisas? A gente fala que as crianças às vezes são chatinhas porque tudo elas ficam, por quê? Por que isso? Por quê? E nós não fazemos diferente, não. A gente quer saber aquilo que nós não temos ainda condição de saber. Mas para a espiritualidade, nós somos crianças ainda, né? Por isso que nós somos assim como elas aqui no mundo, né? Eles logo dizem de saída, não, não. Então, pode o homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na terra. Mas por que será? Aí lá vem a outra pergunta, por quê? Porque não temos condições, porque não temos capacidade de entender e de compreender. Se o pouco que sabemos nos faz orgulhosos desse conhecimento, e os espíritos dizem que a gente não sabe nada, e não sabemos mesmo, né? Então, imaginemos se nós pudéssemos compreender o princípio das coisas. Naquele livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, o Dr. Brian Weiss fez aquelas regressões com aquela sua paciente, e ali que ele descobriu a pluralidade das vidas, né? Essa obra, quem não leu, procure ler. É fantástica. Eu, particularmente, não recomendo as outras, dele mesmo. Eu acho que o sucesso dessa primeira começou a dar aquilo que a gente não deve ter com as nossas criações, né? O orgulho, a vaidade, ele começou a fazer algumas apelações que dentro da doutrina não tem nada a ver, nada mesmo. Pode ser bonito, pode ser romântico, pode ser agradável de se ler, mas não é doutrinário. Agora, Muitas Vidas, Muitos Mestres não tem nada ali que seja antidoutrinário com a questão do espiritismo, não tem. É uma obra excelente. Então ele foi levando a sua paciente a fazer regressões e cada vez ela regredia mais. E ele foi levando mais e mais e mais. Por quê? Por causa da curiosidade também de saber o princípio das coisas. Só que quando ela chegou num determinado ponto, ela regrediu a muitas encarnações. Há encarnações em que as pessoas faziam instrumentos mesmo para poder sobreviver, a quebrar uma coisa, quase que lá na Idade da Pedra mesmo, né? E ela foi regredindo. Chegou um ponto que ele pediu para ela regredir e ela disse, daqui eu não posso passar, não tenho permissão. Tá vendo? Então, a gente vai até onde pode ir. Para trás, eu não sei. E realmente isso aí a gente nem sabe mesmo. Provavelmente isso nem no arquivo mental dela estava mais. Porque as coisas vão passando e nós vamos... Isso até dá para a gente exemplificar na nossa própria vida de hoje, né? A vida que é a encarnação atual. Tem coisas que nós não lembramos no início da nossa existência aqui nessa vida. Coisas quando estávamos no útero materno, né, que a gente sabia, que ouvia, porque a criança participa
da vida da mãe e do pai, dos acontecimentos, porque principalmente no início da gravidez, principalmente no início, aquele tempo em que eles estão brigando aí na justiça agora para fazer o aborto, que isso está na pauta, né? Eles estão agora querendo aprovar isso aí. É justamente naquele período que o espírito reencarnante está mais participante, mais ativo e sabe o que estão querendo fazer com ele. Ele participa das ansiedades, ele participa de tudo na vida dos pais, se ele está sendo bem recebido ou não, ele sabe disso tudo, aquilo vai para o arquivo mental dele. E sabe quando que muitas vezes isso vem à tona? Na adolescência. Lá na adolescência. Eu me lembro, isso por experiência própria, eu sei que a gente não deve contar a experiência própria, mas às vezes ajuda. O meu filho na adolescência falava coisas para mim que eu só falei quando ele estava na minha barriga. Isso eu na época eu me arrepiei, porque quando ele estava na adolescência eu já era espírita, mas quando ele estava na minha barriga não. Então eu me arrepiei com aquilo, eu falei, o que você está me dizendo? Eram coisas que eu falei quando eu estava grávida dele. Então isso foi uma prova muito grande para mim da participação da alma. E foi logo no início da gravidez. Gravidez nunca acontece por acaso, que isso não existe, né? Mas a gente acha que é, né? Ah, foi por acaso. Por acaso coisa nenhuma, como isso é por acaso? E a gente sabe que não é, né? Mas às vezes a gente fala umas bobagens e eles ouvem tudo. Então, principalmente naquela primeira fase, que ele está muito participante, que ele está muito atuante, o espírito sabe de tudo que realmente está acontecendo na nossa vida. Não é? Mas isso fica esquecido. E quando eles falam isso na adolescência, eles não estão falando porque estão lembrando do que ouviram, não. Aquilo está só no arquivo mental. Eles nem sabem disso. Eles falam, às vezes, em resposta a alguma ação nossa, né? Como reação a alguma atitude que a gente esteja tomando. Não porque eles estão lembrando. Então, da mesma maneira que nós não lembramos daquele princípiozinho, né, do nosso nascimento, só se fizer uma regressão. Se fizer, lembra, porque está no arquivo. Mas, naturalmente, a gente não lembra, né, quando aquele período do nosso nascimento. Logo depois, com 1 aninho, a gente também não lembra de muita coisa. Com 2, a gente não lembra. Já aos 3 anos, a gente já começa a lembrar de alguma coisa aos 3 anos, mas é pouco. Porque cai no esquecimento, porque não é importante. E mesmo no decorrer da vida da gente, quando a gente vai vivendo na nossa atual encarnação, que a gente está fazendo ali a nossa história, muitas coisas ficam esquecidas e a gente não lembra. A gente lembra de algumas e de outras não. Porque não marcou. E aquele início da nossa vida como espírito, recém-criado pelo Criador, saindo do princípio espiritual do reino dos animais inferiores e entrando no reino nominal pelo Criador, tornando-nos espíritos humanos e Deus imprimindo em nós a sua marca, ali, muitas vezes, nós não conseguimos lembrar desse princípio. Igual quando a gente cai no esquecimento no momento que a gente nasceu. Então não lembra, e mesmo que lembre, não é permitido nessas regressões. E ele, então, recebeu esse ensinamento através da sua paciente. Depois, mais para frente, ele fazendo regressões, numa delas ele perguntou, e o futuro? Ela falou, o futuro não me é dado compreender. O futuro não existe. Falou para ele, o futuro ainda não existe para mim. Né? Então o Espírito deu essa, e depois os mestres, por isso o livro é Muitas Vidas, Muitos Mestres, os mestres explicaram isso para ele, que o futuro, ele está sendo construído agora no presente por nós. Essa vida que nós estamos tendo hoje, tantas que a gente já teve, essa e as outras, é que estão determinando o futuro que a gente vai ter. Porque se nós não resgatarmos todas as nossas provas e expiações
que viemos resgatar nesta vida, e não todas as que temos que resgatar, mas apenas aquelas que viemos resgatar nessa vida, se nós não cumprirmos, nós vamos adiar isso. Nós não vamos nos isentar dos nossos compromissos, nós vamos ter que resgatar. Aí nós vamos acumular dívida. Então, de repente, elas podem estar ainda presentes na próxima vida que nós tivermos que viver em algum plano material. Não sabemos quando, porque isso a gente não pode determinar. Aí entra essa questão, futuro não sabemos e passado também até um certo tempo a gente vai. Depois, o princípio das coisas, como os espíritos estão dizendo aqui, não é dado ao homem conhecer. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas. Deus não está brincando de esconde-esconde com ninguém. Ele não está escondendo porque quer. Nós não temos ainda condição, né, de entender isso. Como a criança não tem condição, se ela está lá nas primeiras fases da sua vida intelectual e de acordo com a sua fase ela está lá na escolinha, ela não vai conseguir fazer uma equação de Einstein. Então não pode, ela tem que ter um crescimento, um conhecimento para que ela possa alcançar esses níveis de intelectualização. E conosco é a mesma coisa, não adianta tentar explicar aquilo que nós ainda não temos condição de compreender, não dá. Então o homem penetrará um dia os mistérios das coisas que lhe estão ocultas. Eles dizem, o véu se ergue na medida em que ele se depura. Tá vendo aí? O véu vai se erguendo na medida em que ele vai se depurando. É igual quando a gente está estudando alguma coisa que a gente não está entendendo. A gente não consegue absorver a essência daquilo ali. Isso acontece muito comigo quando eu preciso de estudar para vir aqui. E como Flavinho, filho de Ângela, dizia quando ele era pequeno, que a gente se faz de besta, sobe aqui e fala. Pois é, eu para me fazer de besta e vir para cá falar, eu tenho que estudar muito. Eu tenho que aprender muito. Quem dera que eu conhecesse essas coisas, eu não conheço. Mas eu quero entender para poder falar. Senão eu não me sinto segura. Eu posso nem falar aquilo que eu estava pesquisando, mas eu preciso ter esse entendimento. Senão eu vou passar uma ideia ruim para todos que estão aqui, né? Uma ideia falsa. Então, às vezes, eu fico ali em cima daquele parágrafo, tentando entender aquilo ali, e não consigo, às vezes, né? Aí pesquiso uma coisa, leio alguma outra coisa, vai mais à frente, volta, aí parece que acende a luz. Acende a luz. Então, é exatamente isso que acontece com a gente. Quando a gente vai se elevando e a gente vai querendo aprender, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Então, alguém vem para cá, ó, e fala, e elucida, e a gente aprende, né? Como a gente faz também com outras pessoas. Então, a gente está sempre recebendo ajuda. Quer dizer, quanto mais a gente se eleva, quanto mais a gente se depura, mais capacidade a gente tem de entender os mistérios ocultos. Eles não estão ocultos porque Deus quer ocultar. Eles estão ocultos porque a gente ainda não pode enxergar. É diferente, né? O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza. E eles respondem, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento, em todos os sentidos. É importante essas afirmativas, né, em todos os sentidos. Mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Por isso que eu não tenho medo de nada que a ciência esteja descobrindo. Mas e se vão resolver clonar as pessoas? Vai ficar lá aquele embrião lá, dentro daquele gelo, e o espírito? Nada acontece sem que Deus permita. Deus dá a possibilidade do conhecimento, mas limita a ação do homem naquilo que ele não deve fazer. Por isso que não tem sucesso, muitas vezes, determinadas pesquisas. Elas não têm sucesso, porque não pode ter. Né? Nós ainda somos espíritos. Por que não foi descoberta toda a cura para o câncer, de todos os cânceres, de todas as formas? Por que ainda não tem uma cura determinada para a AIDS? Porque nós precisamos dessas doenças. Porque nós somos espíritos errantes. Nós estamos num plano de prova e expiação. No momento, nós precisamos delas para expiar. Por isso, tem cura? Tem.
Claro que tem. Até aí essa epidemia de dengue que está aí na cidade e em outros lugares, por que ainda não fizeram a vacina para todos os tipos de dengue? Fizeram para um ou outro, mas não para os 4. Por quê? Porque ainda não pode, a gente precisa dela. A gente precisa ainda dessas doenças, que daqui a pouco vai vir a cura. Por quê? Porque a gente não vai precisar mais delas. Nós vamos reencarnar mais renovados, mais conscienciosos da nossa missão e tarefa na Terra. Não vamos precisar delas. Então as curas vão aparecendo, como apareceu a cura das infecções, né, com remédio para elas, que matava tanta gente numa determinada época da idade aí da Terra. E hoje nós temos os antibióticos que ajudam na cura dessas infecções. E antigamente morriam as pessoas de todas as infecções que podiam surgir, porque ainda era necessário isso na Terra. Então, enquanto a gente necessitar de determinadas coisas, Deus não permite que essas curas sejam descobertas, porque a gente ainda precisa disso. Deus é mau? Coisíssima nenhuma. Ele é ótimo, Ele é Pai e nos ama incondicionalmente. Agora, sabe que nós temos que pagar as nossas dívidas. É como todo pai fala, aquele pai que vê um filho cometendo uma infração, que cometeu uma infração grave, ele não vai abandonar o seu filho, mas não vai isentá-lo também da dívida que ele tem com a sociedade. Ele vai apoiá-lo como filho, como pai e filho, mas ele não vai ser conivente, mas ele vai estar junto dele para ele poder auxiliá-lo a passar pelo seu momento de dificuldade. Mas se ele é um pai amoroso mesmo, ele não vai isentar, não vai esconder o filho, não vai isentar o filho de pagar aquilo que ele tem que pagar, porque caso contrário, ele estará infringindo aí a lei de Deus. E isso nós sabemos que nós temos muito que resgatar se nós fizermos isso. Eu, às vezes, em algumas coisas que eu escrevo, alguma coisa que... Quando eu tenho que escrever alguma coisa para os meus filhos, eu digo, olha, eu faço qualquer coisa por vocês. Qualquer coisa. Menos as que não são lícitas. Menos as que Deus reprova. Essas eu não faço. Mas o restante, dou até a própria vida, que Deus também não aprova. Mas como eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer. Vou responder por isso, talvez, quem sabe, mas eu posso fazer. Mas as coisas que não são lícitas com relação aos outros, eu não posso fazer. Né? Tirando isso, a gente faz. Então, realmente, nós sabemos que nós temos responsabilidades com a vida. Quanto mais a gente cresce, mais a gente aprende. Então, a ciência nos é dada. Então, tudo, mesmo aquilo que é lícito, pode não ser aceito por nós, né? Então, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. A gente tem que pensar a respeito dessas coisas. Então, quanto mais, isso é um comentário de Kardec, quanto mais é permitido ao homem penetrar esses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. O homem não pode saber quase nada. O pouquinho que ele sabe, ele se acha. Ele acha que ele é o tal, que ele é o sábio, não é? E não é. Então, nós não temos mais liberdade de determinados conhecimentos por causa da inferioridade de caráter que nós carregamos. Sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas concepções para o seu orgulho. Por isso que nós não podemos conhecer até mesmo aquilo que já nos é dado conhecer pela nossa evolução intelectual. Muitas vezes Deus impede. Por caridade, Oscar Wilde, ele tinha essa frase de que quando os deuses querem nos punir, atendem todas as nossas preces. Porque a gente não sabe realmente o que é melhor para nós.
Então não podemos reunir conhecimentos que às vezes até intelectualmente já somos capazes, por causa do orgulho, da vaidade, por causa do que nós vamos querer fazer com aquilo. Por que não? Por causa do que vamos fazer. Porque se Deus não quiser, nós não vamos fazer, né? Porque Ele estabelece limites para todos os conhecimentos que nos são oferecidos aqui nessa terra. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa os testemunhos dos sentidos? E eles respondem sim. O tempo todo a gente tem isso na Terra. Se Deus o julgar útil, pode revelar-lhes aquilo que a ciência não consegue apreender ainda. E através dessas comunicações, que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. Eu fico só imaginando um laboratório de pesquisa científica para as doenças. Eu fico só imaginando a ação dos espíritos que estão encarregados daquele trabalho ali dentro, selecionando um e outro, porque eles sabem muito bem por que determinado profissional quer descobrir aquela doença, a cura para aquela doença. Ele sabe que não é pela cura, é pelo orgulho, é pela vaidade, é para dizer que descobriu, então ele não vai descobrir, ele não vai. Por isso que é muito comum, às vezes, dentro de um laboratório desse, um estudante descobrir, ou um iniciante descobrir aquilo que aquele que já está lá há 20 anos não conseguiu descobrir, por causa do seu coração, daquilo que ele quer fazer com aquilo ali, né? E a vaidade e o orgulho são os grandes inimigos da nossa vida, são aqueles que impedem a gente de alcançar os nossos sonhos, a realização dos nossos sonhos. Nós não podemos controlar isso, mas Deus controla, Ele pode. Nós temos vários exemplos e não vamos duvidar de que quando acontece a cura para uma doença, uma vacina que eles conseguem resolver e descobrir e ela dá certo, tem atuação da dimensão dos espíritos. Os espíritos estão ali passando essas informações. Porque é necessário, chega o momento de que a gente não vai mais precisar daquela doença. E isso é importante para a sociedade do planeta inteiro, né? Trouxemos aqui alguns exemplos que eu acho que vale a pena a gente comentar sobre eles. Para mim, não é o maior, mas é porque como ele era um físico e um cientista, e eles sempre querem achar que eles são mais que deuses, né? Eles sempre querem mostrar que eles estão com a razão, que o universo pode existir sem Deus, que o universo pode ter saído do nada. Ele saiu da energia condensada, sim, mas e aí? Quem criou aquela energia condensada? Eles não têm resposta, né? E diz que a energia pode se criar. Isso não existe. Não existe isso. Tem que ter um princípio. Nada sai do nada, né? Então, em 1905, Albert Einstein publicou a teoria da relatividade. Foi tido como louco. Todo mundo dizia que ele era maluco. Até a aparência dele, com aquela linguana para fora, né? Aquele cabelo desgrenhado, aquela cara estranha, fazendo careta para todo mundo. Que é a imagem mais conhecida de Einstein. Ele era doido mesmo, acho que ele era doido. Ele foi reprovado em matemática na escola. Disseram que ele não tinha o menor talento para aquela ciência. Acho que é por isso que ele era doido assim, né? Porque ele sabia que ele sabia, mas ele dava, aquilo para ele era muito pouco. Aquilo era nada, ele não se interessava por aqueles calculinhos ali, não queria saber daquilo, porque ele tinha algo muito mais grandioso, né? Em 1900, e ele não se importou, o meio científico todo disse que ele era maluco, que aquilo não existia, que aquilo não era possível. Em 1910, e ele com a certeza dele, que era aquilo. Em 1919, por ocasião de um eclipse solar no Brasil,
Eles descobriram, porque uma das coisas, eu não entendo nada de física, mas uma das coisas dentro da teoria de Einstein é que a luz, o raio luminoso, a luz, poderia ser afetado pela gravidade. E eles falaram que ele estava maluco por isso, mas isso é uma das coisas, claro. Mas eles constataram isso quando houve aquele eclipse em 1919, eles puderam constatar que a luz era afetada pela gravidade. Aí o meio científico foi abraçá-lo, né? Louvá-lo. Ele simplesmente disse: eu já sabia disso. Quando eles foram abraçar, eu já sabia disso. Né? Sorriu e disse: eu não tenho necessidade de provas. Aí todos eles: como que você chegou a essa certeza? Aí ele contou que antes dele terminar os cálculos sobre essa teoria, ele queria desistir, porque ele falou: quem sou eu? Quem sou eu para alcançar isso? Eu não sou nada, eu não sei nada, eu vou abandonar isso. Ele não conseguia fechar a teoria dele. Aí ele começou a desanimar. Ele falou: quem sou eu? Eu não sou ninguém. Aí sim, quando ele demonstrou essa humildade, o que aconteceu? O universo ficou visível para ele, com todo o seu funcionamento, como um filme passando para ele em loco. E ele pôde observar tudo. Ele contou que diante de seus olhos delineou-se a imagem perfeita do universo, e ele pôde observar seu funcionamento, sua complexa estrutura envolvendo espaço e tempo. E enquanto ele precisou daquela imagem para ele fazer os cálculos, ela ficou ali. Isso é uma bênção. Isso é o quê? Isso é a permissão de Deus para aquilo que a ciência ainda não descobriu, através de uma pessoa humilde, que o pensamento dele era querer saber o que Deus pensou quando construiu o universo. Ele nem por um momento ele duvidava de nada disso. E quando ele demonstrou o tamanho da humildade dele, tudo foi mostrado para ele. Então a gente cai naquela questão: bem-aventurados os humildes, né? Os puros de coração. Se ele fosse puro ou não era puro, o negócio que ele mereceu naquele momento visualizar o funcionamento do universo. Imagina o que foi isso para Einstein. Eu só fico me colocando no lugar dele, dou pulinhos, porque imagina que loucura isso, né? Ele com aquela humildade querendo desistir, e não foi sonho não foi sonho, porque os outros que a gente tem aqui de exemplo foram até sonhos, mas o dele não. Ele viu, passaram para ele, mostraram para ele. Então isso é o quê? Isso é Deus permitindo que os espíritos encarregados desse trabalho pudessem revelar aquilo que a ciência ainda não sabia para ele, né? Então essa para mim foi uma das mais importantes atuações da espiritualidade em termos científicos aí, daquilo que a ciência ainda não tinha descoberto, para dar essa oportunidade a ele. E ele estava merecendo, né? Quando se mostrou totalmente humilde. Doutor Inácio Felipe Semmelweis, nem sei se o sobrenome é esse, porque eu não conheço a pronúncia, mas está aqui assim. Importante, doutor Inácio Felipe foi um dos pioneiros da asepsia na medicina. E ele também não descobriu isso em livro, porque não tinha. Em 1846, parturientes morriam como moscas dentro de um hospital da Áustria, né? A clínica de obstetrícia do hospital da Áustria, morriam. Todas que chegavam lá morriam para ter os seus filhos. Elas iam para o hospital para não morrer em casa, né? Para ter um recurso maior. Porque muitas pessoas nem usavam os hospitais nessa época, 1846, né? Hoje elas querem ter filho em casa. Imagina naquela época que nem tinha um hospital ainda preparado para isso. Mas elas procuravam um recurso maior, quem podia. Chegava lá, morria. Quase todas. Uma ou outra que se salvava, porque a maioria o índice de mortalidade ali era de quase 100%. E ele era ainda um jovem médico. Ele ainda estava estudando alguma coisa. Mas ele já fazia esse serviço, ele ficava desesperado com aquelas mortes.
Até porque, imagina, aquelas mulheres morrendo, parindo, e seus filhos ficando, alguns iam também. Ele desesperado, e ele começou a querer tentar resolver isso. Ele pesquisava, ele estudava, ele observava. Ele era o único, naquele momento, naquele hospital, que estava se preocupando com esse resultado. Porque morreu, e daí? Estava na hora, né? Mas ele não se conformou com isso de jeito nenhum. E depois, essas mulheres morriam vitimadas da febre puerperal. É uma doença que ataca as mulheres nesse momento. Então, ele não se conformava com isso de jeito nenhum e começou a tentar buscar. Não precisa ser religioso, não precisa rezar pedindo ajuda, não precisa isso, ele não fez isso. Mas a vontade dele era tanta de resolver aquele problema, para aquelas mulheres não morrerem daquela forma como elas morriam, que ele foi intuído. Ele conta depois que foi assim, de repente, na mente dele veio uma intuição, que aquelas mulheres estavam sendo contaminadas pelos estudantes de medicina que iam para lá fazer a observação, aprender sobre a questão dos partos. Os estudantes de medicina. Por quê? Eles, como estudantes, eles dissecavam antes, eles tinham uma aula o tempo todo nesse hospital de medicina, dissecando cadáveres para fazer o aprendizado deles. Eles saíam daquela aula e iam para lá, com a mesma roupa, sem lavar as mãos, eles iam para lá. Então ele intuiu isso, foi um pensamento que veio para ele, que aquelas mulheres estavam morrendo com essa infecção causada pela falta de asepsia dos estudantes de medicina que iam para lá. E ele demorou anos para ser compreendido nisso, porque eles achavam naquela época que o profissional, né, o esculápio, quanto mais sujo ele estava, melhor ele era, né? Quanto mais a roupa dele tivesse suja de sangue, disso, daquilo, era porque ele era um médico atuante e era bom, né? Ele demorou muito tempo para ser ouvido. Aí eles chegaram à conclusão, depois de algumas experiências, que era isso. E passaram então a fazer a asepsia das mãos. Olha, lavar as mãos. Há um tempo atrás, eu ouvi um ensinamento, uma entrevista com um médico da área de saúde, das infecções, um infectologista, falando isso, que a maioria das doenças que nós contraímos podem ser evitadas no simples ato de lavar as mãos. E ele ainda falou nessa época, e eu achei curioso isso, que o brasileiro é o povo que mais toma banho. Que mais toma banho. E não é só porque a gente está aí próximo ao Equador, à região do calor, não. Porque outras regiões também têm isso, e no entanto, né? Então ele diz que o europeu toma pouco banho e que o brasileiro é que mais toma banho. Eles não aguentavam quando os portugueses chegaram aqui, os índios, desesperados com o cheiro, com os odores que eles transmitiam, porque realmente... Então, é interessante, ele falou isso, eu achei interessante, que os índios, pelados, só com a tanguinha, viviam dentro da água, dentro dos rios, e estavam sempre limpos, né, tomando banho. E eles chegavam, aqueles europeus todos, né, enrolados em roupas, e Deus que me livre tirar aquilo para tomar um banho, né? E eles acabaram aprendendo com os índios isso, né? Então ele falou, os europeus não tomam muito banho, e o brasileiro toma. Mas, em contrapartida, é o povo que menos lava as mãos. Ele falou, toma muito banho, mas é o povo que menos lava as mãos. Chega da rua, não lava a mão, come, pega, vai lanchar num lugar, não entra para lavar a mão, pega o seu sanduíche com a mão que estava na rua. Ele falou, então, a maioria das doenças podem ser evitadas pelo simples ato de lavar as mãos. Né? Então, a gente vê que realmente
aquelas pessoas antigamente sofriam muito com essa questão das infecções e outras coisas mais. E ele conseguiu que aquelas mulheres, que as outras mulheres pudessem ir para o hospital, ganhar os seus bebês e não morrerem, né? Pasteur foi outro que sofreu escárnio, negação, ao defender a ideia que os processos fermentativos estão associados às enfermidades. Ele intuiu isso também. Ele falou que na busca, na pesquisa dele, ele não encontrava nada, mas ele intuiu que era isso. E o que é esse intuir, né? É ali, ó, são os espíritos preparados para isso, auxiliando os profissionais que já estão aptos, tanto em conhecimento intelectual quanto também na sua parte moral, a receber uma revelação assim, né? O próprio Cristóvão Colombo, né? Às vezes quando acontece alguma coisa, assim, eu falo assim, culpa de Cristóvão Colombo. Mas que Cristóvão, coitado do Cristóvão Colombo, o que ele tem a ver com isso? Descobriu a América. Só isso que ele fez. Descobriu a América, estamos todos aqui agora, resgatando. Agora, como que Cristóvão Colombo sabia que ele ia chegar a um porto seguro? Intuiu. E ele fez de tudo para conseguir patrocínio, porque todo mundo achava que ele era maluco. Porque todos aqueles que faziam cálculos e que estudavam, diziam que em um determinado momento assim, mais ou menos na linha do horizonte, quando encostava com o céu, que ali havia um abismo e que todas as embarcações iriam afundar ali. E ele sabia que não. Perguntavam ele, mas como que você sabe? Ele falou, eu tenho certeza que não é assim. E eu quero ir. E no entanto, o que aconteceu? Conseguiu um patrocínio pela determinação dele e descobriu a América para todos nós aqui estarmos morando nela, né? Outra descoberta interessante, também por intuição dos espíritos. Na noite de 30 de outubro de 1920... um estudante de medicina da Faculdade de Toronto, chamado Frederic Banting, recebeu em um sonho, aqui foi num sonho, a seguinte frase. Ele era um estudante de medicina, mas na área da endocrinologia. E ele via coisas que ele não conseguia ajudar, resolver, pacientes precisando de coisas que ele não sabia o que para melhorar a qualidade de vida deles, né, dos diabéticos, no caso aqui eram os diabéticos. Então ele, num sonho, aí ele conta que foi um sonho, mas que ele achava estranho, que foi um sonho estranho. Ele não tinha nem dormido ainda e alguém começou a falar com ele. Ele não sabe quem, mas ele ouviu a voz falando com ele. Não foi nem pensamento, hein? Ele disse assim, alguém, que ele não sabe quem, disse assim para ele, ligue os canais pancreáticos de alguns cães. Espere 6 ou 8 semanas. Remova e extraia o conteúdo. Ali foi a primeira descoberta da insulina. Depois, hoje a gente tem a sintética e outras coisas mais. Mas não se falava, não tinha essa medicação, não tinha esse tratamento para os diabéticos. E eles sofriam muito com isso, morriam, né? Então, essa foi a voz falou isso para ele. Ligue os canais pancreáticos de alguns cães, espere 6 ou 8 semanas, remova e extrai o conteúdo. Ali foi descoberta a insulina. E tem muitos outros aí pela história, né? Um professor, um físico, um químico, aliás, químico alemão, Auguste Kekulé, ele também descobriu a fórmula, como fechar a fórmula do benzeno, por causa de um sonho também. Eles conheciam a fórmula, mas eles não conseguiam fechar. Aí ele sonhou que uma cobra estava mordendo o próprio rabo, a própria cauda. E fazia aquele círculo. Quando ele acordou, ele foi lá para a fórmula, pegou aqueles átomos, organizou-os em forma hexagonal e fechou a fórmula. Só num sonho igual uma cobra mordendo o próprio rabo. Aí é aquela questão, como é que ele logo citou também, que ele correu logo para saber que era isso? Intuição, o mesmo, né, o mesmo espírito que fez ele sonhar isso,
intuiu ele para interpretar o sonho dessa maneira. Né? E quantos exemplos nós temos aí, né, na ciência, nos laboratórios de pesquisa científica, auxiliados pelos espíritos, né? Porque é o momento de descobrir. Enquanto não for o momento, não vai acontecer. E mesmo dentro desses laboratórios, os espíritos escolhem aqueles que estão aptos a receber aquela informação valiosa que a ciência ainda não conhece, não é? Que a gente continue estudando a doutrina dos espíritos. Olha, para a semana que vem é a partir aqui da pergunta 20, que essa foi a última, espírito e matéria. Os elementos gerais do universo. Deus que está acima de tudo, o espírito e a matéria. É isso que a gente encontra no universo. Os elementos do universo, o espírito e a matéria. Não tem mais nada. E Deus no comando de tudo isso. Então, a pergunta 21. Dê uma olhadinha em casa, né? Dever de casa. Para a gente poder entender melhor aquilo que os espíritos estão a nos dizer. Muita paz para todos. Que a gente continue estudando essa doutrina maravilhosa, embora esse início não faça carinho no coração, mas ilumina a mente. Muita paz para todos.